Salve, rapaziada, Mano Felps aqui, mais um videozinho de Clash Royale, assim como todos os outros até agora. Vou mostrar hoje uma gameplayzinha desse deck aqui. O deckzinho tá bem interessante. Eu trouxe ele já uns vídeos, segundo vídeo eu acho. Trouxe uns shorts ontem também desse deck e tô gostando, tá? Tô puxando aqui, ó, tô campeão 4. Campeão, Liga 4, buscando a maior campeão, mas tô, assim, eu já cheguei a 10, caí pra 5, então eu tô nesse meio aqui, tô preso nessa segunda faixa da campeão 4, mas com 27 dias de jogo ainda, tá tranquilo, tem muito tempo pela frente. E, opa, calma aí. E aqui nos troféus, 10.700, mas como vocês podem ver também, eu já tinha subido até uns 800 e pouco. 800 e pouco não, peguei quase 800. Acho que eu passei 750, mas não cheguei a 800. E aí perdi algumas partidas também. Mas hoje a gente vai falar sobre... Não é esse deck, sobre esse deckzinho aqui, de Gigante Cemitério. Tô achando ele bem interessante. A versão original é com lançador no lugar desse cavaleiro e vinhas no lugar da flecha. Mas eu tô gostando assim. Tô achando que o deck fica um pouco mais leve e eu consigo fazer algumas punições muito interessantes por ter o cemitério, o gigante, a mini Pekkas e a bruxa, né? São cartas que pegam muito valor, juntamente com esse cavaleiro Evo que tem uma das habilidades mais absurdas. Se a mosqueteira não tivesse simplesmente quebrada, o cavaleiro com certeza seria mais forte. Mas isso também é só minha opinião, né? Porque eu tô vendo vários youtubers aí colocando o cavaleiro entre segundo e terceiro. O gigante, sem dúvida nenhuma, é o pior. Todo mundo já aceitou isso. Ele não é um herói ruim, mas perto dos outros, ele é o pior. Eu acho a habilidade dele que pode ser bem interessante, mas pega bem menos valor que as outras. Óbvio, são situações e situações, né? Contra uma P.E.K.K.A, ele vai pegar muito valor. Mas mesmo caso eu pegue o gigante em algum momento nesse deck, talvez eu teste a versão de lançador. Mas, por enquanto, estamos testando essa aqui com os dois heróis. Estou achando bem interessante. E vamos lá para umas 3 partidinhas que eu vou trazer hoje, para tentar explicar um pouco da gameplay. Vai ser aquela gameplayzinha gravada, porque esse deck precisa de algumas respostas rápidas e jogando sem gravar eu já tenho... Às vezes eu dou uma lerdada, perco um time ali, então gravando então sem condições. Mas vamos ver aqui o replayzinho delas e aí falar um pouco sobre o deck. Partidinha contra Omega Spectrum, vamos lá. Comecei com a mãozinha com bola de neve, então se abre de bola de neve tem que ciclar ela na torre, simples. Às vezes é triste que o cara gasta alguma coisa na ponte, mas aqui o cara deu um zap, então pra mim valeu a pena. Não tenho nada, gigante de trás. Isso é um deck que eu preciso ganhar de um combo, então assim, também não tenho... Muita gente espera muito, mas eu não tenho paciência pra ficar esperando não. Eu prefiro dar um gigante e começar a partida do que ficar esperando a boa vontade do parceiro. Essa mosqueteirinha com a torreta muito forte, né? Não tenho o que falar, tá roubada, olha o dano que essa torreta dá. Mas... tem que fazer, né? Tem que lidar com ela. Eu errei esse cavaleiro, tinha que ser mais rápido, aí eu vou dar uma habilidade errada. Olha isso, ó, eu deixei todos os servos morrer e aí eu dei a habilidade. Então, mandei até bom jogo, porque aqui eu achei que eu ia perder. Sim, vou ser bem sincero. Eu errei o time e achei que eu ia perder. Mas essa mini P.E.K.K.A conseguiu pegar um bom valor. Esse tornado dele foi ruim. Ele acertou um hit, mas me deu mais um hit da mini P.E.K.K.A, errou o zap. Eu ainda vou dar uma habilidade, tem que dar. Pra subir 3 níveis. Dei um hit e ele gastou o tronco. Então, assim, dos males, o menor. Eu tô com vantagem de Elixir. O cara tomou um dano, gastou Elixir pra nada. Então, tá menos mal agora. Aqui eu errei. Esse gigante não deveria ter sido de trás. Mas ele deu esse mago na ponte, eu tinha que tancar. Não tenho o que fazer. Porque minha vida ficou com 1000. Minha torre ficou com 1000. Eu não sabia se ele tinha algum feitiço de dano, né? Então eu não podia moscar. Eu não sabia dessa P.E.K.K.A dele também, né? Como vocês viram, ele não jogou essa P.E.K.K.A ainda. Mas eu sabia do Mega Evo. Aqui eu tinha que ter dado essa bola de neve agora, mas eu demorei, ó. E o Mega deu o segundo hit. Aí ele jogou o meu gigante lá pra trás. Então assim, eu vou conseguir levar a torre, mas esse contra-ataque dele tá com bastante valor.
Mas eu tenho a bruxa Evo também, isso é muito importante. Aqui ele deu o executor, mas ele deu esse tornado rápido que não deixou o meu cavaleiro lá em cima acertar a habilidade no Mega. Então eu perdi a torre, porque eu tinha um plano, né? A ideia era fazer isso, mas esse tornado dele, por causa da vantagem de Elixir que eu dei, ele conseguiu acertar bem. Aqui eu ciclei meu P.E.K.K.A. A hora que ele deu essa P.E.K.K.A. de trás, eu fiquei assustado e tinha que combar com tudo. Porque se eu desse gigante de trás, a P.E.K.K.A. ia pegar muito valor. Dei uma bola de neve pra parar tudo e a mini P.E.K.K.A. já chegou. Então assim, já atropelei. No momento que ele gastou a P.E.K.K.A., que era a carta que seria mais difícil pra mim lidar, eu já levei a outra torre dele. Porque agora eu só preciso defender. São 13 segundos. É cavaleiro de trás, gigante de trás, bom jogo. Já era. Aqui é isso. O cara recuou uma P.E.K.K.A. no momento que não pode recuar. Eu tinha muito Elixir pra ele gastar 7 de Elixir atrás, sabe? Então é isso. A partidinha foi na medida, saber a hora de atacar. Próxima partidinha contra o coreano aí, né? Exatamente, coreano do clã Ko. O homem tá de golem, mas eu não sabia, né? Bola de neve sempre. E aqui eu consigo fazer a proeza de errar a bola de neve na torre. De primeira jogada. Isso foi absurdo. Bruxinha de trás. E essa bruxa eu joguei no time errado, porque ela ainda vai tomar um dano desse baby. Mas aí o cara dá um relâmpago, né? Na loucura. Eu errei esse time de mini P.E.K.K.A. e eu tenho que dar gigante. Essa aqui é uma observação. Se eu acertasse esse time, eu não ia dar o gigante. Mas como eu errei, a minha mini P.E.K.K.A. não podia morrer de graça. Mas aí o cara tinha o quê? Eletrocutadores e mini P.E.K.K.A. Aí aqui eu achei que eu tinha perdido de novo. Porque é um começo muito ruim. Talvez eu tenha que mudar minha postura no começo de jogo. Porque se eu tô num nível um pouco acima, eu perderia pra esses caras por esse começo. Que é o que eu sempre tento fazer. Eu tento punir o máximo que der no 1x, porque no 2x é bem mais fácil de defender o meu deck. Mesmo que eu seja um deck pesado. Opa, chegou a mensagem. Uau. Ele deu o golem. Eu tenho que dar essa bruxa aí pro mesmo lado, mesmo sabendo do relâmpago. Mas como eu sei que ele tem relâmpago, eu tenho que dar o cemitério em cima, lá com esse cavaleiro. Isso. Porque aí ele vai ter que focar em defender lá, não vai jogar coisa atrás do golem. Aqui, ó, ele até pensou. Eu vi ali agora que ele até pensou em dar um relâmpago. Mas o tanto de carta que tinha ali, ó, ele pensou em dar um relâmpago, não defendeu o cemitério. Agora ele deu relâmpago e ainda não, assim, não fez nada esse relâmpago pra ele. Eu dou a habilidade da mini P.E.K.K.A., ela sobe 3 níveis e ele vai ter que gastar. É. Aí eu vou dar um service horrível. Eu lembro dessa play. Esse service foi muito ruim. Mas aí eu errei por milissegundo, né? A ideia era deixar o baby focar na torre, os servos iam levar e eu já ia ter um contra-ataque aqui. Não que eu ia atacar, né? Porque não valia a pena, mas eu ia ter um servos vivo e não tomar dano na torre. Não tanto dano, né? Aqui é gigante de trás, eu tenho 1 minuto. Tem que lembrar, esse meu deck, ele é muito forte ofensivamente, mas quando derruba uma torre, ele continua forte por causa do gigante cemitério, mas tem a questão que eu tô jogando sem lançador, então tomar contra-ataque é muito forte. Às vezes o cara, principalmente de golem, se o cara montar o combo inteiro de golem, eu não vou conseguir defender. Então eu não posso parar de pressionar, eu tenho que pressionar sempre que possível. Ó, ele gastou um relâmpago e eu já tenho a bruxa Evo. Então eu ganhei no ciclo dele. Aí aqui eu vou defender de novo, jogando o cavaleiro na frente pra poder defender. Eu vou dar um gigante avançado pra segurar tempo. Olha, esse gigante aí foi 100% pra ganhar tempo. Porque aqui já falta 20 segundos. Bola de neve puxando tudo pra trás e já era. Ele não tem mais tempo de fazer nada. Assim, olha a vantagem que ele tá. Ele tem muita carta em campo, mas ele não tem mais tempo. É o que eu fiz. O meu deck, ele precisa levar uma torre, segurar. E contra esses decks mais pesados, ele consegue ser muito efetivo, porque eu consigo punir muito no primeiro turno, no primeiro minuto de jogo, né? E aqui uma última partidinha contra o Alucard só de bônus, só pra exemplificar o que eu falei de que esse deck, a ideia dele é atropelar, assim, com qualquer erro, qualquer mínimo erro de pensamento, de jogar uma carta, ou às vezes de não esperar por qualquer coisa que o nosso oponente faça, eu vou punir pra levar a torre o mais rápido possível. Ó, aqui ele deu esse coletor e eu tinha uma bruxa 100% viva em campo, com muito elixir. Aqui eu já dou Cavaleiro do Cemitério. Com 30 segundos de jogo eu já dei Cavaleiro do Cemitério. Porque o cara gastou um elixir que ele não podia. Já dei habilidade também pra dar o escudo pro meu cavaleiro. E ele deu um tornado nível 15. Que não mata os esqueletos nível 16. Aqui ele foi atropelado. Olha isso. Não faz nem 1 minuto de jogo ainda. E eu já tô batendo na terceira coroa dele. Vou dar a habilidade dessa mini P.E.K.K.A.
É isso, vai dar 1 minuto agora, Alucard. Com 1 minuto de jogo, o Alucard tinha 472 de vida na torre. Foi isso, essa é a ideia do deck. O cara deu um coletor de trás, se é qualquer outro deck, um deck um pouquinho mais rápido, ou às vezes você não sabe atacar, você vai tomar. Porque olha isso, o cara tá usando mini P.E.K.K.A, dragão elétrico, tornado. Eu não ia ter o que fazer. Mas aqui eu só fui pra cima, o cara gastou elixir no coletor, eu fui pra cima e finalizei. É isso. E rapaziada, o videozinho de hoje é esse. Era mais pra mostrar a gameplay do deck. É o deck que eu tô mais utilizando atualmente. Tô jogando também com esse gigante real aqui, que é aquele mesmo do vídeo. Tô testando esse gigante real também. Tô testando alguns decks aí, mas atualmente o que eu mais tô gostando tá sendo esse deck de gigante com cemitério. Bem interessante, a mini P.E.K.K.A pega muito valor, ela é muito boa com o gigante e com a bruxa. O cavaleiro tem uma boa interação por causa da habilidade dele com tudo. Ele é um tanque barato e ainda mais com a habilidade dele, ele pega muito valor. O gigante e o cemitério são duas condições de vitória que dão muito contra-ataque. E esse deck sem lançador, pra ter um dano a mais nas tropas que vem atrás, assim, pra poder amaciar as cartas, esse deck fica muito vulnerável a contra-ataque. Então, sempre que eu puder não dar contra-ataque, ou seja, acabando com o jogo de uma vez, eu vou fazer. Eu comecei a subir troféu e subir liga com esse deck especificamente, focando em jogar na brecha do inimigo. Às vezes eu tomo muito dano só pra ter um elixir suficiente pra atacar, porque as cartas são cartas que estão pegando muito valor, então se eu conseguir jogar um elixir, tipo, não defender um Baby Dragon, por exemplo, pra dar gigante e mini P.E.K.K.A, que foi o que eu fiz naquele momento, eu não deixei de defender o Baby por querer, eu errei o time dele, mas já que eu errei o time, eu vou atacar pra punir. Eu dei azar do cara ter duas cartas que conseguiriam cauterar bem. Mas mesmo assim, no contra-ataque, no segundo contra-ataque, depois de defender essas duas cartas, eu levei a torre. Então assim, se o meu primeiro ataque foi o que fez ele gastar aquelas cartas, e o contra-ataque que eu ganhei depois do meu primeiro ataque foi o que eu levei a torre, a jogada na teoria foi certa. O pensamento da partida, né? E eu acho que é isso, rapaziada. Tô gravando esse videozinho de hoje, mais pra passar a minha visão do deck. Se alguém quiser se inspirar aí, tiver pego o cavaleiro, quiser testar, tem vários decks pro cavaleiro, mas eu acho que esse deck, ele roda muito bem com qualquer uma dos heróis, assim. Eu acho que ele é muito interessante. Eu acho que caso você não tenha a mini P.E.K.K.A, talvez esse deck valha mais a pena com um lançador. Aí você usa o cavaleiro e o lançador, o cavaleiro herói, né? E o lançador no lugar da mini P.E.K.K.A. Aí com o lançador no lugar da mini P.E.K.K.A, eu usaria lançador e vinhas. Por causa que servos, bruxa e bola de neve conseguem lidar bem com as coisas aéreas. Então acho que é isso. Se tiver alguma dúvida aí, às vezes eu sei que tem muita gente que não tem todas as cartas do deck upada. Então se vocês quiserem deixar os seus decks aí e pedir sugestões, eu gosto de montar decks. Esse aqui foi um deck que eu vi e pensei em algumas alterações, montei e tá funcionando bastante. Eu tenho, assim, agora que eu vou gravar, eu vou ter as provas, mas rapaziada que convive comigo, eu falo sobre Clash, sabe que eu já montei alguns deckzinhos aí e consegui pegar maior campeão com deck autoral. Já peguei maior campeão com deck que eu criei de X-Besta, com deck que eu não criei, mas modifiquei de gigante real também. E aí, sei lá, vamos ver. Às vezes eu vou pegar maior campeão com esse deck de gigante que eu dei o meu toque. E é isso, rapaziada. Até a próxima e um salve do mano. Corinthians!